Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, pessoal! Como é bom estar com você aqui na sua salinha para bater um papo gostoso, um papo do coração. E, lógico, obrigado de você nos receber na sua salinha, porque hoje nós vamos falar de um assunto que popula em todas as faixas etárias, desde a criança, o jovem, o adulto e o mais maduro, em todos os lugares. Nós vamos falar sobre os perigos da internet. E para isso, nós trouxemos uma dupla. Uma dupla, exatamente. Nós trouxemos o Ricardo Cury, psicólogo, que você já conhece. Seja bem-vindo ao programa, Ricardo. Obrigado, Iraci, pelo convite. Vai ser ótimo a gente poder falar sobre a internet e os seus perigos que rodam, né? Com certeza. E trouxemos também um jovem de 23 anos, que é Eduardo Bachur. Obrigado, Iraci, pelo convite. Bem-vindo ao nosso programa, Eduardo. Muito obrigado. O que é que acontece dentro da internet? Os jovens têm liberdade para tudo, os adultos para tudo. Os idosos se perdem pela internet. Afinal de contas, será que existe segurança deixar os nossos filhos dentro do quarto deles e falar, não, aqui eles estão protegidos porque eles não estão circulando aí pelo shopping, pelo play, com amigos de faculdade? Como é que rola isso? E aí, como é que rola isso? A gente avançou muito tecnologicamente. A internet Sim. hoje deveria ser uma excelente ferramenta para produtividade, para o aprendizado, para estudo, para desenvolvimento da ciência e tudo mais, para buscar o conhecimento. Mas a gente sabe que o ser humano é muito falível ainda em algumas ações morais, dentre elas, fazer um mau uso desse tipo de tecnologia. E a internet tem de tudo mesmo. Então, assim, qual é o grande perigo que tem, né? Você tem crianças em tenra idade que têm acesso a uma tudo, internet, têm acesso a todo esse universo de uma maneira negligenciada pelos pais. Eu acho que o maior perigo são os pais que negligenciam a atenção para com seus filhos. Assim, a criança, ingenuamente, ou aprendendo ainda sobre algumas coisas, ou por curiosidade qualquer, ela vai explorando as ferramentas que tem, e são muito habilidosas para isso. Mas se não tem ninguém por trás, olhando, observando, né? Conduzindo, moderando, censurando, dando a censura adequada para cada faixa etária, as crianças e os jovens acabam se perdendo nisso. E aí vem uma série de consequências que a gente vai trabalhar aqui hoje no programa. Eduardo, você é jovem e está desde aí a adolescência pegando essas rebarbas todas da internet. Como que era isso e como que está isso para você hoje, na sua visão? A internet, como o Ricardo falou, ela avançou em todos os meios de nossas vidas, né? E eu vejo muito nos jovens que também no lazer eles exploram ainda mais esse campo da internet. E para nós eu acho que é um grande perigo, assim, se nós não temos consciência do que nós estamos fazendo na internet. Quando eu era mais novo, não era tão avançado como hoje em dia as crianças estão pegando a internet. Tinha menos contato e acabei também tendo um pouco mais de consciência, passado por meus pais. Mas eu vejo muitas crianças que têm muita liberdade para acessarem diversos conteúdos. A internet é um campo muito aberto, você tem facilidade para acessar qualquer conteúdo que você queira. E, assim, acontece
a criança ficar exposta a esses riscos, a esses perigos da internet. E você tinha essa liberdade há uns anos antes, quando você começou a acessar a internet, enfim, ou seus pais, eles estavam ali próximos, e aí, vamos lá, o que você está mexendo, o que está rolando? Os perigos da internet sempre foram tratados, assim, principalmente pelos meus pais, em questão de golpes, sites inapropriados. Então, acho que eu recebi bastante instrução em relação a isso, que pode faltar para algumas pessoas, né? Que correm esse risco dos perigos da internet. Ricardo, qual a faixa etária que é mais vulnerável aos riscos da internet? Olha, eu sou suspeito para falar. Então, olhando para minha filha, né? Ela tem 8 anos de idade. Do 1 aos 8, todas para mim foram as mais vulneráveis. Então, conforme ela vai ficando mais velha, eu vou achando que essa é a mais vulnerável. Quando ela tiver 14, vai ser a de 14 anos. Então, assim, em todas as faixas etárias, você tem brincadeiras saudáveis, você tem jogos que são ok, você tem episódios ali divertidos e tal, coisas que estimulam a inteligência, o aprendizado, por exemplo, de inglês. Você tem várias ferramentas hoje para a criança, boas, para todas as faixas etárias, mas tem sempre o outro lado da coisa, sabe? Então, você vê, por exemplo, um dos maiores sites hoje de busca de vídeo que tem, né? O YouTube. Ele é aberto para todas as idades, mas o que eles pensaram? Vamos criar aqui o YouTube Kids, que é o YouTube só para as crianças. E ali para ter acesso, tem que ser um adulto e tudo mais. E mesmo assim, dentro do YouTube Kids ainda tem os vídeos para cada idadezinha ali, até os 12, 13 anos de idade. Então, esse esforço que algumas empresas sérias buscam para preservar as crianças de qualquer exposição inapropriada, como pode acontecer, sabe? E mesmo assim, existem as influências. Então, assim, olhando para as faixas etárias, todas têm riscos de acontecer alguma coisa. Sim. Até com os adultos que se perdem, por exemplo, em sites de aposta. Hoje a gente tem muito sites de apostas nos esportes e tudo mais, e ali a pessoa tem uma brecha para um vício, o vício dos jogos, ou para sites de pornografia, coisa assim, em que está todo mundo ali se inebriando de prazeres imediatos e tal, e a vida lá fora. E o que está por trás da tela? Você vê destruições de família, pessoas adoecendo psicologicamente, doenças mentais surgindo precocemente. Então, todas as faixas têm que ser observadas. Quando nós nos tornamos adultos, a gente responde por nós mesmos. Mas nós fomos crianças uma vez. Nós tivemos os nossos pais, que estavam ali de uma forma ou de outra se esforçando para ensinar, apesar das influências. Às vezes tem um irmão mais velho, tem um amiguinho do prédio, alguém da escola que fala e mostra que tem jeito de burlar, de fazer assim, assado. Mas se você tem uma boa formação moral, espiritual, isso tudo fica mais esvaziado. Eu penso muito por esse lado, assim. O Brasil é o segundo país que fica mais tempo conectado à internet diariamente. Qual é o impacto disso nos brasileiros? Antes de falar disso, qual é o impacto disso que você percebe entre as pessoas da sua faixa de idade ou mais novo? Eu posso falar até por mim mesmo, que tem tentado diminuir esse tempo, né, imerso na internet. É algo que, quando eu consigo reduzir bastante, esse contato me faz muito bem. Sim, eu tenho isso nítido na minha vida mesmo, no meu dia a dia. E eu vejo esse contato, você leu aí dos brasileiros, que são o segundo maior. Assim, você vê nitidamente as pessoas da minha faixa etária, ainda mais o pessoal mais jovem, conectado o tempo inteiro, assim, nas redes sociais, na internet, buscando esse prazer na internet, no lazer digital, ficar conectado para absorver mais desse prazer. Então, eu acho que, assim, buscar estar um pouco fora
da internet também pode ajudar a se livrar um pouco desses perigos que ela proporciona pra gente. Você já perdeu noite de sono? Ah, com certeza. Ficar na internet? Com certeza. Quem nunca, né? E você, Ricardo, já perdeu noite de sono? Já perdi muita, mas hoje eu estou mais esperto em relação a isso. Então, assim, quando chega a hora de dormir lá em casa, a gente desliga todos os aparelhos. O celular, a gente coloca normalmente no modo avião. Até porque a gente, né, nós somos canais abertos, como espíritos. A gente está Sim. sempre o tempo todo trocando frequências ali de Wi-Fi, de Bluetooth, de não sei o quê. Isso perturba o sono. O 4G, o 5G, eu não sei quantos Gs que vem por Essas aí. alturas já. Né? Já tá, isso interfere muito, né? Você tem um sono agitado, um sono superficial, uma dificuldade de dormir, porque aquele aparelho, ele está sempre Ele está recebendo o tempo inteiro ali, recebendo, atualizando e tudo mais. Então, depois que eu coloquei, por exemplo, nesse modo avião, para mim foi muito importante, assim. Eu coloco o meu alarme lá para o dia seguinte para eu acordar e tal, mas isso não entra em internet. Ou seja, ele evita uma série dessas frequências aí que tem pelo espaço, né? Então, é importante, sim, a gente observar, porque a própria tela dos aparelhos, elas nos deixam acordados. A tela azul, que chama blue light, aquela luz, ela já não permite com que você pisque ou durma de uma maneira adequada, né? E aí, nisso, você vai aumentando o consumo da internet, aumentando as horas de navegação. E, inteligentemente, a ferramenta é feita para você ficar ali. Os algoritmos, tudo mais, eles vão te mostrando tudo que você gosta, tudo que você fala em casa. Então, é impressionante. Tem até uma questão ética aí por trás, que eu vejo pouco as pessoas discutindo, porque você deixa os microfones abertos, os aplicativos escutam as coisas. Aí, daqui a Sim. pouco, você abre ali e aparece aquilo que você estava comentando na sua intimidade. Mas e as outras coisas que são ditas? Será que existe um filtro para isso? E para onde vai? Para onde vai? Quem é que modera? Né? E você Uhum. tem ali perfis demográficos, sociais, você tem vários recortes que é feito por cadastro naquilo outro, insights e tudo mais. Então, a gente não tem muita noção ainda desses perigos secundários. Você está expondo a sua vida para pessoas que você não conhece. Você acha que o impacto disso na vida do jovem que está saindo da adolescência pode trazer consequências complicadas psicologicamente? Sem dúvida nenhuma. Você vê, o Brasil é o segundo maior em consumo de internet no mundo. E está entre os 2 ou 3 maiores no nível de ansiedade. Né? Então, uma coisa não está desassociada da outra. A ansiedade, o transtorno de ansiedade é gravíssimo, é uma pandemia, né, no mundo inteiro. E aqui no nosso país é gigantesco o número, em todas as faixas etárias, inclusive em crianças. Poderiam estar ali brincando de uma outra coisa, em brinquedos mais lúdicos e tal, mas estão acelerando o pensamento, acelerando os estímulos, tendo que receber e dar conta de uma série de estímulos que destroem a saúde, que denigram a saúde mental. Então, tem muita coisa acontecendo sem um cuidado adequado da saúde como um todo, das organizações de saúde, para essa questão. Então, eu vejo muito, muito grave. Eduardo, você percebe nos seus amigos uma ansiedade muito grande quando vocês estão juntos, conversando tal, a ansiedade de, ao invés de conversar, de trocar, de ter que ficar com o telefone na mão e como que é isso? Acho que não só de estar conectado, mas eu acho que as pessoas da nossa idade, da minha idade, são um pouco mais ansiosas do que outras faixas etárias, exatamente pelo acesso maior e por esse contato com um mundo extremamente dinâmico. Eu observo até as pessoas tentando se autodiagnosticar com ansiedade, falando que sofria alguns transtornos e tudo mais, e eu não percebia isso quando era criança. As pessoas não tratavam
ansiedade, depressão de uma forma tão comum como é hoje em dia. E cada vez mais tenho amigos, tenho parentes, tenho alguém conhecido que desenvolve algum transtorno e com certeza decorrente desse contato com esse mundo tão dinâmico como a gente vive hoje em dia. Que hoje é complicado, né? Quão difícil é diminuir a nossa exposição na internet, tendo que ligar com as necessidades cotidianas? É fácil? É difícil. É difícil. Bem difícil. A gente tendo que conciliar estudos, muitas vezes à distância, ou então com materiais na internet, até conectado no trabalho, conversando na vida social. Então, a gente fica em todos os setores da nossa vida conectado, né? Tentando fazer essa dinâmica com tudo e se livrar um pouco desse contato com a internet fica um pouco difícil. Acaba desenvolvendo uma dependência. É né? uma dependência, com certeza. E tem uma outra coisa, Iraci, assim, tem a vaidade. As pessoas ainda são movidas por isso, pelo desejo de receber likes, visualizações e tal, e ganhar novos seguidores. Eu vejo isso como uma doença, olhando para o século que a gente está vivendo e para o movimento de manada que eu vejo por aí. Assim. A busca desenfreada por você ser uma pessoa que às vezes você não é, mas você tem que ser para agradar o seu público, ou um público que você almeja. Então, a quantidade de produção, de filtros, de interesses em querer estar falando o tempo inteiro, se expondo na vida comum, mostrando desde o prato que você come, a cor do esmalte que você pinta, ou a roupa que você vai vestir, o tempo inteiro, isso em tanto excesso, de uma forma tão grande, tão desproporcional a você abrir com seus amigos alguma coisa, né? Tornando uma vida pública, Exato. expondo crianças, expondo filhos e tudo mais, de uma maneira tão intensa que quais são as consequências disso? E se você não for correspondido nas suas expectativas? Olha o buraco que isso abre internamente, né? Sim. Desejos de suicídio, a depressão profunda, esse vazio existencial. Isso acontece muito quando você se frustra dessas expectativas que são construídas. De você receber uma crítica, como é que a pessoa lida com isso? E o imediatismo. Não, tem que ser para agora, tem que ser para hoje. Eu tenho que receber esses likes neste momento. As pessoas têm que me amar, têm que me ver, eu tenho que estar sempre me divulgando, aparecendo e tudo mais. Mas qual o custo psicológico para isso? Espiritual, né? Como é que você se blinda? Sua casa vira um grande chamariz, uma grande amostra grátis, que todo mundo está lá dentro, né? Como é que você preserva aqueles que estão chegando, os mais novos? São coisas que as pessoas precisam refletir. Como profissional da área de saúde, né, psicólogo, que você percebe uma certa dependência em estar conectado, em tenho que estar, tipo, porque tem paciente que manda mensagem, preciso ajudar, preciso não sei o quê, mas, na verdade, eu preciso ver o que está rolando na rede social. Tem que saber dar limite, sabe? Porque, assim, até o consultório de psicologia, que é um lugar, né, privativo, silencioso, em que está todo mundo ali, né, mantendo um sigilo na profissão e tal, tem pacientes que gostam de fazer vídeos, stories, inclusive lá dentro do consultório. Então, você tem que saber dar limite nessas coisas. Porque você vai, não, deixa eu tirar uma foto do café, do não sei o quê, para mostrar que eu estou na terapia, para mostrar que eu estou me cuidando da minha saúde mental. Mas qual é a vantagem disso tudo? Em troco de quê? Qual é o interesse que está por trás disso, sabe? De mostrar que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa bem resolvida. Mas e quando a câmera desliga? O que aparece ali? Então, tem uma persona muito autêntica, muito grande, muito construída artificialmente, mas que não é verdadeiramente o ser que está ali. Aquilo é uma máscara social que as pessoas se utilizam para estar aparecendo para o mundo. Mas será que por trás das câmeras está tudo bem resolvido? Está bem resolvido com a esposa, com o marido,
com os filhos, com a sua saúde mental verdadeira, ou só está ali mostrando um pseudo-intelectualismo, um pseudo-interesse pela psicologia e tudo mais. É chique fazer chique, terapia, então tenho que, né? Tem que Fotografar, mostrar, postar para todo mundo. Olha, não é fácil. A exposição excessiva na internet, qual é o impacto da saúde em cima disso? A exposição excessiva, assim, você força uma extroversão. Pessoas, às vezes, são introvertidas por natureza. Não Sim. tem mal nenhum nisso, em você ser uma pessoa introvertida. Mas a cobrança que eu vejo social é que a pessoa seja extrovertida. Que ela fale, que ela se exponha, que ela esteja sempre sorrindo, feliz, agradando, mostrando que ela articula bem as suas ideias, que ela interage bem socialmente. Isso hoje está em destaque. O extrovertido, bonito, belo, bem cuidado esteticamente e tal, ele tem um relevo social hoje. Parece que é uma vantagem em relação às pessoas mais introvertidas ou que não se preocupam tanto com o lado estético, com essa perfeição da beleza e tudo mais. Mas aí o que acontece? Eu não vou ficar para trás. Então tem que buscar ferramentas novas em mim, buscar estratégias para lá, ir também para lá, para a câmera, aparecer também. Mas é muito difícil, às vezes não é uma característica daquela pessoa, mas ela se vê forçada a fazer isso, para ela ser bem aceita, para ela conseguir estar bem entre os amigos, conseguir uma namorada, um namorado, a pessoa tem que estar sempre ali se expondo. De repente o Eduardo pode ver isso mais de perto do que a gente. Não sei, entre seus amigos, como é que é isso? E aí, como é que rola? É muito comum você ver. A pessoa pode estar doente em casa, mas posta comendo uma comida diferente para aparecer. Chamar atenção. Sempre é uma corrida, né, para ver quem está sempre melhor, quem está vivendo melhor, quem está vivendo com mais luxo. E essa corrida, com certeza, também aumenta a ansiedade das pessoas em querer consumir mais, para mostrar mais. E é exatamente o que o Ricardo falou em relação a esses transtornos, né, que podem ocasionar nas pessoas. Eduardo, existe uma competitividade, digamos assim, em ter mais like na sua rede social, em ter mais seguidores? Aquela pessoa é o mais pop, mais fantástico, sei lá, do grupo, porque tem mais seguidores. Existe isso ainda ou isso... Inconscientemente existe. As pessoas não ficam falando, demonstrando, olha, eu tenho tantos likes, mas inconscientemente, em alguns comentários você vê, fulano tem sei lá quantos seguidores. Então, fica nítido que as pessoas vivem dessa forma, mesmo não sendo nítido, eu não sei expressar um pouco melhor. Sim, não se expondo, fica entre linhas. Fica entre linhas. Tipo assim, eu quero que você veja, mas eu finjo que eu não quero mostrar. Sim. Exatamente. É exatamente isso. Eu finjo que não quero saber. É super natural, sou super uau. Uma outra coisa, Iraci, muito grave, né? Você buscar o melhor profissional pela maior quantidade de seguidores que ele tem. Eu vou no médico que tem 1 milhão de seguidores, porque ele deve ser muito bom. Mas às vezes ele tem um bom marketing, mas ele não conhece bem sobre a medicina, mas ele sabe se divulgar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não, vou me tratar com um psicólogo que tem 1 milhão de seguidores, mas será que isso define se ele é bom ou se é ruim? Então, muito cuidado, né? Como é que a gente avalia hoje os profissionais? Pela popularidade ou pelo conhecimento? Com certeza. Nós vamos falar sobre mais um pouquinho sobre isso, sobre essa chamada que Ricardo trouxe depois do nosso cafezinho gostoso. Então, fique ligado, voltamos já já. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos.
Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com a companhia de dois meninos, Ricardo e Eduardo, para bater um papo aqui. Você que perdeu o primeiro bloco, fique conectado para falar hoje sobre quais são os perigos da internet na nossa vida. E isso a gente sabe que tem muita coisa, mas será que a gente conhece um pouquinho desse mundão que tem dentro de um aparelhinho desse tamanho? Então, vamos lá bater um papo aqui com os nossos convidados de hoje e perguntar o que gera essa necessidade de estar conectado o tempo inteiro na internet. Olha, vejo muito pelo lado social. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Já viu aquela coisa? Se todo mundo tem, eu também quero o brinquedo para mim. Todo mundo quer um smartphone de última tecnologia, o mais avançado. Todo mundo quer ter as fotos de qualidade, os vídeos bem feitos e tudo mais. É o famoso efeito manada, que acontece não só nos jovens, mas também nos adultos, né? Tendências, modas, costumes, tudo isso vai sendo uma forma de modular as pessoas, a sociedade e tudo mais. Quem é que está por trás disso tudo? Tem grandes indústrias. Comércio, indústrias químicas, farmacêuticas, de estética. E quanto mais gente estiver consumindo, melhor. Então, aparecem personalidades como os influencers, né, os youtubers, as pessoas que conseguem, de alguma forma ou de outra, persuadir milhões ou milhares de pessoas a determinados segmentos, marcas e tudo mais. Então, assim, e aí entra até na área de saúde. Toma o suplemento X, Y, Z, faz o procedimento X, Y, Z, tudo mais, que você vai ficar bem, que você vai ter saúde, qualidade de vida, as pessoas vão te admirar, vão achar você maravilhoso e tudo mais. Então, Iracy, a gente tem que abrir o olho, sabe? É complicado, né? Complicado. Eduardo, existe uma necessidade de pertencimento dos jovens para ficar ali fixados na internet? Fixar na internet é como se fosse exatamente um caminho de entrada para um grupo social ou para um relacionamento de amizade, de status pessoal que influencia nesses relacionamentos. Então, é nítido que a pessoa que não está conectada foge desses padrões sociais e é Tá meio fora. que deixado de lado, de escanteio por essas pessoas. Então, essa indústria da internet força com que você fique o tempo inteiro lá nos padrões, conectado, para se relacionar com as pessoas, porque não basta só o relacionamento boca a boca, agora tem que ser presente o tempo inteiro na internet, senão você não serve nos padrões sociais. Tá complicado. Como a exposição de dados pessoais na internet pode ser prejudicial para o indivíduo hoje? Tanto jovem quanto para os adultos, ou até infantis, porque tem os seguidores de criança, tem umas coisas meio Tem complicadas aí, não é isso? A gente vê isso, né, esse fenômeno de colocar as crianças para trabalhar, a verdade é essa. Porque a criança livre espontaneamente, ela não quer ter uma rigidez de uma rotina de ter que gravar vídeo o tempo inteiro, fazendo aquilo de uma maneira tão sistematizada, tão maquinalmente fazendo, né? E tem pais por trás que veem como um grande negócio. Você colocar o seu filho para ganhar dinheiro, quem que está ganhando dinheiro, né? Então, assim, é muito precoce. As crianças estão em desenvolvimento ainda. Elas precisam ter outros tipos de responsabilidade que não algo ligado a remunerações, a ganhos. Não é esse tipo de valor que ela tem que aprender agora. Isso vai gerando o quê? Precocemente. Ambições, vaidades, orgulho, vários sentimentos que
que não existiam ali e começam a existir precocemente. E fora isso, né, você está expondo o bairro que você mora, a escola que você estuda, o seu endereço mesmo. Todo mundo meio que começa a perceber onde aquela pessoa vive, qual os lugares que ela frequenta, e vão fazendo as contas. Não, essa pessoa já deve ser milionária. E aí acontece o quê? Pode acontecer sequestros, extorsões, né? Trocas de interesses ali para tentar tirar alguma coisa. É grave, a coisa fica muito pesada. Então, assim, e nós mesmos, às vezes, colocamos nossas informações na internet inadvertidamente. Por exemplo, senhas. A gente tem no nosso próprio celular um aplicativo só para senhas. Imagina, você perde hoje seu celular e alguém tem acesso a isso tudo, ele faz uma devassa Um em estrago. bancos, em muitas coisas que estão ali de fácil acesso, sabe? É a tecnologia. É bom você ter um aplicativo em que você consiga pagar todas as suas contas, organizar sua vida financeira, sua agenda, uma série de coisas. Tem esse lado positivo, mas a gente tem que entender os riscos por trás disso. Então, tem pessoas que conseguem hackear, fazer várias coisas para tirar essas informações. Eduardo, o custo-benefício de estar conectado, ele se torna sempre maior, o benefício dentro da parte onde a pessoa desenvolve estudos, faculdades, essas coisas, ou no comparativo com o trabalho? A tecnologia, ela é muito benéfica para nós, né? Para todos os campos de nossas vidas. Eu acho que basta a gente impor esses limites e ter consciência de como usar ela em nosso benefício para que ela seja completamente positiva para a gente. A gente não tem que olhar ela sempre com esse olhar negativo de riscos, de perigos. Eles existem e se a gente conseguir usar eles com mais consciência, com os objetivos corretos, ela é completamente benéfica para a gente. Você fala ao telefone? Dificilmente. Porque geralmente a pessoa manda mensagem de voz, que seja, mas falar ao telefone é algo assim. Raro. Porque se alguém liga, geralmente também você não atende. Não né? atende e pede para mandar mensagem. Tipo assim, para que isso, né? Nós podemos relacionar, na verdade, um aumento de casos de ansiedade, depressão e outras doenças devido ao contato excessivo Com certeza. a internet. Não tem dúvida disso. O excesso de estímulos, você ter que responder as coisas imediatamente. Quanto que a gente recebe de informação durante um dia? Sabe? A informação chega para você, ela te assalta através das suas redes sociais. E você tem que dar conta disso tudo, seja mensagens de WhatsApp, mensagens de voz. Hoje você pode ouvir em 2 vezes a velocidade do áudio. Daqui a pouco vão botar em 3, em 4, porque a pessoa não consegue mais ter Dá conta. de tudo. E aí você já resume tudo com emoji, com figurinha e tal, você está se expressando. Mas é uma expressão ainda muito precária, né? A gente perdeu a linguagem, a gente perdeu a nossa forma de argumentação, de conversar, de expor os nossos pensamentos através dessas linguagens mais curtas, mais abruptas, assim, digamos, né? Mas, assim, a gente tem que abrir o olho para isso, porque isso causa muitos danos psicológicos. Por exemplo, um adolescente que está aprendendo lá a fazer redações, ele tem que fazer uma prova, ele tem que, às vezes, trabalhar no campo jurídico, ele tem que saber escrever muito bem, ele tem que ter o gosto pela leitura, Exato. ler livros grandes, extensos, saber extrair ali o conteúdo, ter poder de síntese. E você vê que no dia a dia isso não acontece mais, sabe? Ninguém mais quer ler livro. As pessoas querem um resumão. Me dá um resumo aí que eu vou dar conta e tal. E aí você vê, a meu ver, uma queda assim no ensino da língua portuguesa, da literatura, da própria redação, da filosofia. Ninguém mais pensa sobre as coisas da maneira como deveria, porque está tudo em cima da hora.
é para ontem, é o imediatismo. E isso gera o quê? Ansiedade, pânico, desespero. As pessoas começam a somatizar isso no corpo físico. Antigamente se falava voz Messi. Depois passou a ser você. Hoje é VC. VC, daqui a pouco é C. Né? Exatamente, né? Vai. Tá encurtando. Está dificultando, na verdade, o conhecimento da literatura? Como é que está isso, Eduardo? Essa questão de abreviaturas, de se comunicar numa linguagem mais veloz, né, mais direta, além de, claro, você perder conhecimento sobre literatura, sobre português, isso cria na pessoa uma falta de exposição das emoções, com contato com a pessoa, questão de mandar figurinhas, emojis, palavras abreviadas. Isso tudo vai tirando a pessoalidade da pessoa no tratamento com o outro, nas conversas. E também envolve também a questão do português, né? Que bravo essa. O jovem, ele tem predileção, digamos assim, por ler um livro usando a tecnologia, ou ele ainda se interessa pelo material livro, folhas, páginas, anotar, escrever? Como é que é isso? Depende muito da pessoa. Eu prefiro, para qualquer coisa, seja para estudar, para ler um livro, eu prefiro ter o material. Eu tenho aquele Kindle, não consegui usar, não gosto de não ter o material para poder escrever, sublinhar, ler, folhear. Então, mas, por exemplo, nas minhas aulas, tem pessoas que têm o tablet, anotam tudo no tablet, o caderno dele é o tablet. Então, depende muito de pessoa para pessoa. A tecnologia, ela ajuda e, às vezes, compensa, né? Uhum. Mas eu acho que tem pessoas ainda da nossa idade que optam ainda pelo método antigo. Ai, olha, chama de método antigo. O meu método, por exemplo, é antigo. Tá vendo que eu estou ficando parado no tempo. Eu sou da época que eu pegava o livro, folheava, iluminava, adorava um livro, né? Ainda adoro, a verdade é essa. Mas, realmente, se você for olhar por esse lado, até as pesquisas. Como é que você pesquisa hoje um assunto? Você joga na internet a palavra, outra, e vem um monte de coisa. O mestre Se aquilo Google ali, se aquilo ali tem fidedignidade, se está realmente embasado de uma maneira correta ou não, pouco importa. O importante é que você achou o que você queria rápido. Uhum. Quais são os problemas que eu estou tendo de saúde? Você joga lá os sintomas e aparece uma série de coisas que podem ser, como podem não ser. E a pessoa, às vezes, vai se automedicar, vai se autodiagnosticar, vai falar isso para todo mundo, que ela tem, que ela não tem, que ela pode ter, ou vai ser médico do outro através do doutor Google, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Não é assim que funcionam as coisas. E é o imediatismo. Acho que a palavra que mais representa assim é você querer tudo para ontem. Imediatamente, espontaneamente, eu quero uma resposta para aquilo. E quando você não consegue, a frustração. O nível de tolerância das pessoas está muito baixo, principalmente dos jovens. Eles não estão mais lidando com a frustração como nós antigos lidávamos, né? Então, assim, e isso gera muitos problemas. Você vê, crianças hoje, sei lá, de 12, 13, 14 anos, pensando em tirar a própria vida, se automutilar. São doenças, transtornos de personalidade estão aparecendo já muito cedo. Isso é muito grave, se você for olhar pela precocidade disso, sabe? Uhum. Ou então, sabe, uma desilusão amorosa qualquer, o namoradinho não quer mais sair com a menina, não é nem namoradinho, né? O crush não quer mais sair com a outra crush, começa um desespero qualquer, porque as pessoas não conseguem lidar mais com as frustrações. O que está faltando? Pais responsáveis, que ensinam, olha, você tem que aprender a lidar com a falta, você tem que aprender a lidar com
com a ausência do que você quer o tempo inteiro. Tem aí um limite para as coisas. Então, se os pais não estão mais enxergando esses limites na educação, como é que se passa isso para os filhos e tal? Fica difícil. Depender da escola, hoje é muito pouco. O trabalho em casa ele tem que ser o principal ainda. Que seja uma evangelização também. Traga aqui para a evangelização infantil, seja ou do qualquer outro centro espírita, que você possa levar seu filho, é fundamental. Para mim, é um dos trabalhos mais importantes que tem num centro é a evangelização infantil. E depois o grupo jovem, sem dúvida. Que aí você forma uma geração, gerações melhores para frente. Você tem uma filha de 8 anos, né? Tem. Como que é a interação dela tecnologicamente com os amigos? Como é que funciona isso? Ela ainda não está nessa fase de interagir com os amigos, sabe? Porque nem todo mundo tem acesso à tecnologia ainda. Mas ela sabe fazer tudo. Assim, é impressionante a habilidade de criar figurinha, de fazer, sabe, desenhos com os aplicativos, de jogar. Muito cedo já sabe fazer muita coisa, sabe? E eu tento ficar orientando para ela, olha só, isso aqui não é para sua idade. Corta, tem que estar ali sempre dando limite. Qualquer aplicativo que ela queira baixar no smartphone dela, eu tenho que autorizar no meu. Eu tenho que ver, eu recebo uma mensagem e eu vejo o que é aquilo. E eu autorizo ou não, entendeu? Para qualquer coisa que ela faça lá, eu tenho que autorizar no meu celular. Então, já é uma forma de restringir mais. Inibir um pouco essa... E essas crianças, esses adolescentes, eles recebem investidas de estranhos, de procura, coisas, digamos assim, duvidosas, golpes, enfim, essas coisas com muita frequência, muita facilidade. Eu acho que não só numa faixa etária mais juvenil, mas acho que todas as faixas etárias acabam sofrendo questão de golpes, ou então algo relacionado a um cunho sexual, que existe muito também a questão de pedofilia dentro da internet. E essa tratativa que o Ricardo falou, dos pais terem um contato maior com o que as crianças estão acessando na internet é muito importante, até para evitar de acontecerem esses golpes, essa atração para algo... Sedução, né? Essa sedução para algo perigoso para a criança, até para o idoso, que também tem um pouco mais de fragilidade nesse mundo. E realmente elas estão suscetíveis a esses perigos, né? A gente tem que sempre ficar ligado para poder ajudar elas. Os adolescentes de hoje, eles aceitam bem o controle, as limitações, digamos assim, dos pais? Ou hoje os pais estão largando mais? Tipo, não, tá em casa, tá lá em casa quietinho, deixa lá. Então, a gente tem no livro da Anísia da Silveira, no Reconstruindo Emoções, um capítulo dedicado a exatamente isso, que é o egoísmo. E no egoísmo, você vai ler o capítulo, você vai entender que a Anísia está vendo isso como um problema grave, essa negligência dos pais entregarem na mão dos filhos os tablets, os celulares, de uma maneira irresponsável, justificando que não, é o meu momento de chegar em casa, estou cansado do trabalho e tal, deixa as crianças lá fazendo o que elas bem entendem e a gente fica aqui vendo nossa televisão ou brincando nos nossos tablets de adulto, digamos assim, né? Isso é egoísmo. Você não entregar suas horas dentro de casa para a educação dos seus filhos, que mais precisam exatamente nesse momento. Então, assim, os pais são muito responsáveis por isso mesmo, sabe? As crianças não conseguem, porque elas não vão fazer por elas mesmas. Tem que ter alguém para ensinar, para moderar os acessos e tudo mais. Se a criança ela vai sendo movida pela curiosidade, ela vai encontrar o que ela não pode encontrar na idade que ela tem.
E aí dá margem para o que o Eduardo falou, a pedofilia, pornografia infantil, essas trocas assim de mensagens que não deveria estar acontecendo com crianças. Né? Quanto a diagnóstico, eu acho isso assim fantástico, porque a pessoa ela está sentindo alguma coisa, ela vai lá na internet, ela busca lá, estou sentindo isso, então eu tenho isso, aquilo. E a pessoa chega no médico já, ou no psicólogo, falando que, olha, eu tenho isso, estou com isso. Como que é essa chegada da pessoa chegar e olha só, eu tenho isso, estou com isso, aquilo. A primeira pergunta que eu faço foi qual foi o profissional da área de saúde que te diagnosticou dessa forma? É a primeira pergunta. A pessoa já não consegue ver que não foi ninguém. Foi, sei lá, o personal da academia que comentou, a vizinha, fulano de tal, que disse que tem a mesma coisa, que alguém morreu disso não sei quando, que o outro passou muito mal. E aí começa a ter uma medicina, né, social, digamos assim, aberta para todo mundo. E aí a pessoa chega lá, às vezes já se automedicada, tomando vários remédios para dormir, para acordar, para ficar de bom humor, para não ter ansiedade, para não ter depressão. Automedicada, e ninguém medicou a pessoa. Então, a automedicalização é muito grave. Isso acontece demais, assim, sabe? Ainda mais nas classes média, alta, classe alta, o pessoal vai tomando muito remédio inadvertidamente. Então, por quê? Aí vai pesquisar, realmente. As pesquisas na internet acabam fomentando isso. E é difícil depois você desconstruir aquilo dentro de um consultório, porque tem uma necessidade de um rótulo também, sabe? De falar, eu sou TDAH. Então, pronto, tudo está resolvido porque eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu posso ser distraído, eu posso esquecer as coisas, eu posso procrastinar porque eu tenho TDAH e eu vou mostrar isso como uma condição para os outros, para eu, sei lá, sou uma vítima. Então, tudo está certo. Eduardo, você tem amigos que se fecharam para as relações sociais, completamente se fechando realmente na tecnologia, na internet e entraram em estado depressivo? Ou você não conhece nenhum caso? Eu acho até que é o contrário, sabia? Eu acho que quando alguns poucos, né, amigos que, assim, apagaram as contas de redes sociais, diminuíram a quantidade de uso da internet, assim, a gente até tem menos contato com eles, né, por não ver eles nesse mundo digital, mas quando a gente tem contato físico com a pessoa, conversa, entende o que ela está passando, a pessoa tem até resultados positivos, como você falou. A pessoa, ela consegue tirar toda essa pressão, né, que existe, toda essa pressão, todos esses estímulos que existem no meio digital, e eu acho que tem um resultado contrário a esses problemas de ansiedade, depressão. Acho que a pessoa se afasta exatamente. um pouco. Muito bom, muito bom. Quer dizer, então, de uma certa forma, no panorama está começando a aparecer uma consciência, um limite da onde é saudável e da onde eu estou me perdendo já, né? Acho que as angústias, elas começam a falar mais alto nesse momento, né? Eu acho que nessa ascensão da tecnologia, a gente saiu tropeçando e aprendendo. Eu acho que agora tem muitas escolas, muitas instituições, até dentro do trabalho, muitas palestras tratando do assunto. Então, acho que está no consciente das pessoas essa questão da problemática da tecnologia e vamos ver se daqui para frente a gente consegue usar com mais consciência a tecnologia. Isso aí. Vamos em frente, então. Chegamos ao final de mais um programa e hoje com
2 jovens, Ricardo e Eduardo, batendo esse papo gostoso com a gente. Obrigada, Valeu, Iraci, Ricardo. foi ótimo, Obrigada, obrigado. Eduardo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. E para que você tenha uma semana de muitas reflexões e comece a avaliar até que ponto está sendo positivo, benéfico na tua vida a tecnologia. É lógico, para você dosar melhor e aproveitar o máximo de todos os benefícios também que isso nos traz, nós deixamos aqui um beijinho carinhoso, cor-de-rosa e muita paz para você. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.